amigos, olá, 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 meus amigos e minhas amigas e seguidores. Mais uma rodada aconteceu neste sábado e domingo e algumas surpresas. Surpresas agradáveis e outras desagradáveis. O Corinthians perdeu para o Mirassol. Mas, no meu entendimento, o Dorival Júnior é que perdeu quando não soube fazer as substituições para o segundo tempo. E mais, outra foi a derrota do Internacional para o Botafogo por 4-0. E falando em 4-0, o Cruzeiro aqui de Minas Gerais foi a Recife e ganhou por 4-0 do Sport Clube Recife. O Galo, o Atlético Mineiro, venceu o Fluminense por 3-2. E mais uma vez mostrou a displicência da defesa. O Lianco foi fazer uma brincadeira e o Fluminense marcou o primeiro gol. O Hulk, ao invés de fazer o simples como ele sempre sabe fazer, que é chutar em gol, que é dar passe, ele, no meio de campo, tentou dar uns dribles, imitando os grandes jogadores que jogam naquela parte do campo, como o Zico, né, o Messi, perdeu a bola e o Fluminense marcou seu segundo gol. Mas, com 1-0, logo a seguir, o Rubens, do Atlético, marcou um golaço. E depois, o Júnior Santos marcou o segundo e o Igor Gomes marcou o terceiro. Foi um jogo realmente emocionante, porque os 5 gols apareceram no segundo tempo. E a notícia que a CBF nos dá esta tarde é que o Ancelotti é o técnico da seleção brasileira. A partir de agora, dia 22, 23, ele já estará comandando a seleção brasileira, que ainda restam 2 jogos para a fase de classificação. E falar em Ancelotti foi muito bom, porque vão esquecer o Abel Ferreira, que o Abel Ferreira não quer de forma alguma sair do conforto que ele tem no Palmeiras. Conforto por enquanto, né? Porque depois que o Estevão for embora, já vai acabar aquela sopa de o Estevão complicar a defesa adversária, e aos 52 minutos vem um e faz o gol da vitória. É de admirar que aqueles colegas jornalistas que babam pelo Palmeiras e babam pelo Abel, falam que tem um grande elenco, mas é um grande elenco que ganha os jogos com 1-0, 2-1, e realmente pela relação de jogadores que o Palmeiras tem, era para ganhar sempre de goleada, ou então ganhar folgadamente, 3-0, 3-1, mas Palmeiras não tem nada disso. Então o Abel é muito
muito inteligente, ele não vai sair de forma alguma do Palmeiras para treinar a seleção brasileira, que aí seria realmente o fim da carreira dele, porque depois, claro, ele não ia conseguir nenhum êxito com a seleção brasileira e ficaria de novo à disposição de clubes que talvez não dessem a mesma condição que ele teve a sorte no Palmeiras. Essa que é a grande verdade. E não vamos fugir disso nunca. O Abel não iria nunca aceitar a seleção brasileira, mas tem aqueles que gostam de ficar carregando o Abel no colo, carregando a presidenta Leila no colo, entendeu? Então aí acabou, Ancelotti chegou. E qual é a nossa esperança? É que Ancelotti não aceite imposição de empresários de futebol. E que Ancelotti também não aceite pitacos de pessoas que têm interesses em ajudar clubes, principalmente clubes com uma certa fama no Brasil e também com uma certa fama no exterior. Acredito que ele já tenha uma ideia de como ser técnico da seleção brasileira. E aí vamos torcer muito para que dê certo. E a tendência é que dará certo, porque os melhores jogadores brasileiros estão lá fora, exatamente porque lá eles aprenderam com facilidade como se joga no exterior. E o que se vê ultimamente aqui no futebol, na Série A, na Série B, na Série C, é um futebol de muita violência que eu digo, faltas toda hora. Um jogador que tem uma técnica, ele não anda 10 metros com a bola porque recebe o pontapé. E nota-se perfeitamente que no exterior não existe isso. Lá a técnica prevalece. A falta lá é uma falta comum, uma falta de jogo. Aqui não, é pontapé, é cotovelada. E a gente às vezes fica 25 minutos parando, vendo o jogo parado, porque é pontapé para lá, pontapé para cá. E aí, meus amigos, nós achamos que foi um final de semana interessante, muito interessante. O Flamengo também está ganhando no frigir dos ovos, só aquela nuvem passageira chamada Felipe Luiz já passou, não tem mais aquele oba-oba. O rapaz saiu ontem do gramado, é técnico, teve aí uma sorte de ganhar uns 2 títulos, e aí já querer seleção brasileira. Não, ele nota-se que nesse último jogo, ele abaixou a bola dele ficou mais baixa, porque ele viu que depende do Arrascaeta. Aliás, determinados técnicos dependem sempre de um jogador. Por exemplo, o Cuca depende do Hulk. O Renato Gaúcho depende de quem? Daquele argentino que sabe fazer gol e que não tem jogado. Assim, alguns técnicos sobrevivem no futebol. E o que eu achei lamentável foi exatamente os comentários de que o Júnior, né, que agora é o treinador do Corinthians, iria chamar a atenção do Memphis Depay, porque o Memphis Depay cobrou a penalidade simplesmente dando um toque só na bola. Ora, meus amigos, vem a FIFA e proíbe o Memphis Depay
Memphis Depay, ou então qualquer jogador subir na bola. Agora vem exatamente o treinador do Corinthians dizer que não gostaria de vê-lo cobrar o pênalti como ele cobrou. Meu Deus, quantas vezes o Neymar cobrou pênalti assim? Quantas vezes? E o Palmeiras tem um rapaz que no campeonato, naquele campeonato que disputam final de ano entre jovens, né, lá em São Paulo, ele cobrou 2 vezes assim e foi aplaudido pelo Brasil todo. E agora, por quê? Por que punir o talentoso holandês? É muita, desculpa a expressão, é muita inveja, meu Deus, porque eles acham, determinados jornalistas acham que somente o brasileiro pode ser talentoso. E o Memphis Depay é muito talentoso e muito inteligente. Eu tenho a impressão que se encherem mais o saco dele, desculpa a expressão, ele vai pegar simplesmente e rescindir o contrato, porque dinheiro, ele tem muito dinheiro para isso. Então cada técnico tem a sua maneira de tratar a sua equipe. Agora, acredito que ele tenha cobrado o pênalti, porque normalmente ele deixa o Yuri Alberto cobrar, e o Yuri Alberto não estava em campo. Então é um absurdo. O futebol brasileiro, eu sempre gostei do talento que ele é apresentado, mas você querer proibir um jogador como o Depay de fazer a jogada que ele acha que tem que fazer, pelo contrário, nós devemos aplaudir, parabenizar o Walter. Isso sim, o Brasil todo, a imprensa toda deveria parabenizar o Walter, que numa jogada como esta, uma jogada de cobrada de pênalti, o que acontece? O Walter, ele saiu e voltou com a mão esquerda e tirou a bola. Coisa que eu, por exemplo, que estou no futebol há muitos anos, eu nunca tinha visto. Entendeu? Então eu acho que o futebol é espetáculo. Agora, tolir exatamente o talento não vale a pena. E aí que mora o perigo. O futebol brasileiro está sendo simplesmente vivendo na base do pontapé. É pontapé pelas costas, é cotovelada e cabeçada. Então isso não é bom. Isso não é bom para o futebol brasileiro. Pois é, meus amigos, você que está aí me assistindo pela primeira vez, eu sou Levi Lafetá, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager de futebol, jornalista profissional. E aqui abaixo tem um link, se vocês quiserem me conhecer um pouquinho mais do que já fiz no futebol, é só acessar o link que está abaixo. E gostaria que se inscrevessem no canal e colaborassem também, porque aqui no YouTube, um jornalista profissional é permitido pedir ajuda para o canal através do Pix. E eu sou jornalista profissional, eu não sou o youtuber, eu sou jornalista profissional e tenho meu trabalho. E vocês viram que esse papo que eu estou batendo aqui é um papo que os senhores não vão encontrar em outro lugar, porque eu estou aqui no meu lugar, no meu canal, falando sobre futebol, mas usando a minha experiência de muitos e muitos anos. Portanto, inscrevam-se, me ajude, porque este canal é novo. O outro canal, que eu tinha mais de 2.200 vídeos, eu fechei, porque o youtuber entendeu que eu deveria falar sobre futebol.
e eu aqui estou falando sobre futebol. Um abraço e até a próxima!